Olá, você acompanha a partir de agora, aqui na TV Mundo Maior, o programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Aqui você aprende que filosofia não é tão difícil, já que todos fazemos filosofia, ou seja, todos analisamos, pensamos, refletimos, deduzimos. Contudo, não estamos afirmando que qualquer pessoa seja filósofa. Todos somos pensadores, pois é importante reflexionar sobre as questões da existência. Respondendo às perguntas que nos foram enviadas sobre a profissão relacionada à filosofia, oportunamente traremos mais detalhes sobre esse assunto. Você também poderá encontrar vasto material de estudos e pesquisa no portal www.filosofiaespírita.org. Lá estão à sua disposição videotecas, 6 blogs de pesquisa, minutos com a sabedoria, artigos no Brasil e no exterior, biografias, mulheres na filosofia e na filosofia espírita, aulas em áudio em português e francês, além de muitos outros projetos importantes para o seu aprimoramento intelecto-moral. Para você que tem restrições de visão, as aulas de filosofia espírita estão à sua disposição em áudio, em português com tradução simultânea para o francês. A cada semana, um trabalho conjunto com nossa equipe de estudiosos na França. Hoje falaremos sobre ética, moral e a importância do estudo aprofundado de O Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 150 anos de presença entre nós. Trabalho fecundo da espiritualidade maior junto a Allan Kardec, pois traz as colunas mestras de nossa vivência ético-moral. Vamos acompanhar a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, que fará conosco este estudo tão importante para as nossas vidas. Olá! Ao longo da nossa história, os temas ética e moral sempre estiveram no pensamento dos filósofos, desde a mais remota antiguidade até os nossos dias, principalmente com as questões de ordem política ocupando os espaços da mídia. O Espiritismo também tem o seu código de ética e moral vivamente presentes em O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos informação e formação. Os espíritos da falange de Jesus de Nazaré voltam a estar conosco num diálogo fraterno e elucidativo, indicando-nos caminhos de luzes a partir das palavras do Mestre de Nazaré. Jesus é o corolário desse processo. Vamos ver como as sociedades caminham ao encontro deste que é e sempre será o divino condutor de nossos espíritos a caminho da luz? As necessidades éticas nascem do fato de que a vida em sociedade cria regras para que o homem possa comportar-se nela. Seria impossível uma sociedade onde não fossem acatadas as regras éticas, não matar, não furtar, cumprir a palavra dada, etc. Imagina uma sociedade onde isso não fosse válido. Estamos passando por momentos muito graves. A agressividade humana parece ter alcançado níveis insuportáveis. Guerras entre países, guerra no trânsito, guerrilhas urbanas, movimentos que reivindicam supostos direitos de propriedade sobre a propriedade alheia, tráfico de pessoas e de drogas,
manifestações populares legítimas que desembocam em depredações de bens públicos. Para onde estamos caminhando? Será que a ética ajudaria a resolver essas graves questões? Qual o papel da educação nesse sentido? Nós, do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, achamos que a educação ética e moral deveria compor os quadros da educação formal, desde o ensino elementar até e inclusive a universidade, independentemente da especificidade dos cursos. Segundo Marcondes, a ética é uma das áreas que maior interesse desperta atualmente no campo da filosofia. Sobretudo porque diz respeito diretamente à nossa experiência cotidiana, levando-nos a uma reflexão sobre os valores que nós adotamos, o sentido dos atos que praticamos e a maneira pela qual tomamos decisões e assumimos responsabilidades em nossas vidas. Por exemplo, a maioria das profissões tem seu código de ética numa tentativa de sistematizar os princípios de orientação para os seus profissionais. Na opinião de Marcondes, vivemos uma crise ética que vai desde a situação política do país, passando por questões de corrupção da sociedade e no governo, até problemas de relacionamento familiar. Por isso, não basta ao ser humano viver simplesmente. Ele quer compreender a vida, pois precisa realizá-la. O ser humano é um ser por fazer-se. Precisa assumir o compromisso de ir realizando a sua vida como um projeto seu. Para tanto, se vê constantemente diante de escolhas, possibilidades, caminhos, e constrói a sua vida a partir das escolhas que faz. Perguntamos então, quais os limites dos nossos interesses pessoais? Como ficam os deveres para com os outros? Ou seja, o meu projeto de vida interfere nos projetos de vida alheios? A mídia tem avançado no sentido de demonstrar os erros e os acertos das pessoas em relação ao delicado tema convivência. As televisões mostram os conflitos, as lutas. Parece que o mundo declarou guerra ao convívio pacífico entre pessoas e nações. Por que é tão difícil vivermos a paz? Hermann Hesse diz que a paz não é um estado primitivo paradisíaco, nem uma forma de convivência regulada pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. A paz é um ideal. Será? Será que não existem caminhos para alcançarmos a paz duradoura? Nesta série de 4 programas, procuraremos conhecer um pouco mais sobre ética e moral no âmbito da filosofia e da filosofia espírita, quando então falaremos sobre o advento do maior código de moral e ética que já existiu e que foi revelado por Jesus de Nazaré em seus ensinamentos e vida, ressurgindo posteriormente em O Evangelho segundo o Espiritismo, num trabalho grandioso entre terra e céu, para que os homens buscassem viver em paz, respeitando-se uns aos outros. Vamos ver como tudo começa? Antes, uma pequena pausa para o intervalo. Não saia daí. Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. Não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. O soldado de trincheira acreditava em 1916 e 17 que a guerra não teria fim, que não haveria sobreviventes. Sua morte era inevitável.
A glória, o cavalheirismo e o idealismo não sobreviveram. E dos horrores nasceram os monstros para futuros horrores. Do início ao fim foi épica. O povo, a batalha, a matança, os erros. O povo estava pronto para sacrifícios. E como se sacrificaram? Na dialética do filósofo alemão Hegel, a história é determinante para o desenvolvimento da filosofia. Ou seja, o desenvolvimento histórico podia ser comparado ao desenvolvimento de um organismo onde os componentes têm funções definidas, sendo que, enquanto trabalham, afetam o restante. Portanto, a história, gerada pelos e para os homens, influencia o surgimento de ideias que por si só trazem movimentos renovadores e contingentes. Supor que a filosofia desenvolveu-se sem esta influência seria apartá-la, distanciá-la da própria natureza humana. O homem é um animal que pensa, e pensando, ele faz a história. Na antiguidade ocidental, a ética e a moral já eram trabalhadas pelos pensadores gregos do período pré-socrático, que, distanciando-se da mitologia, analisavam a natureza como um todo, nela encontrando as possíveis respostas para as questões que os afligiam. A etimologia da palavra ética, do grego ethos, diz respeito ao conjunto de costumes, hábitos e valores de uma determinada sociedade ou cultura. Entre os romanos, o termo traduzido para o latim mores deu origem à palavra moral em português. A palavra moral designa as regras adquiridas por hábito ou comportamento adquirido, o modo de ser e agir. Ética é teoria, ciência, reflexão. Moral é prática, atitude, comportamento. A moral é o conjunto das práticas comportamentais convencionadas pela realidade social e cultural. A ética, os princípios teóricos, a reflexão teórica que fundamenta ou critica determinada moral. Usando a figura da construção de uma casa, a moral seriam as paredes, o telhado, a pintura, o acabamento, aquilo que aparece, o que se vê. A ética seria o fundamento, as colunas, as vigas, o que sustenta a casa, mas não se vê. A ética, como define Immanuel Kant, nascido em 1724, falecido em 1804, tem um ideal magnânimo, formar seres humanos melhores. E dizia: age de tal forma que a tua vontade e o teu agir possam valer sempre como lei universal. Quando agimos, devemos fazê-lo com a consciência de quem está legislando, dando origem a uma lei que vale para todos e para sempre. Se eu posso, todos podem. Isto é consciência ética. Por isso, não faça aos outros o que não queres que te façam. Com esse ideal, a ética busca o conhecimento do ser que sou, para construir o ser que eu desejo ser. A ética busca contribuir para o encontro entre o real e o ideal nas nossas vidas e na convivência dos indivíduos na sociedade. Um pequeno intervalo, mas já voltamos. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant,
every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light, our great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Na sociedade contemporânea, são frequentes as queixas sobre a falta de ética nas relações pessoais, nos meios de comunicação, no mundo da política, dos negócios, nos eventos esportivos, culturais e religiosos. Diferentes costumes, regras, normas, padrões, valores, moralidades convivem com a quase ou total ausência de ética. Marcel Catânio diz que a sociedade de consumo favorece o individualismo e limita as aspirações humanas. Consumo cada vez maior, mais tempo para o lazer, maior segurança no emprego. E só. Vivemos num mundo que pede considerações sobre ética, colocando-a na ordem do dia. A ética é como a água, da qual só nos lembramos quando estamos com sede ou em tempos de seca. É como aquela goteira no telhado de que só nos lembramos quando está chovendo. Tanto interesse pela ética no mundo moderno é sinal de sede de valores e secura de princípios. A sociedade capitalista moderna define o dinheiro como ícone de felicidade. O dinheiro traz felicidade, o dinheiro dá prazer. Dinheiro é coisa útil, sim, mas quanto? Para quê? De quanto dinheiro você precisa para ser feliz? Dizia Herbert Souza, o saudoso Betinho, a fome de pão a gente mata, a fome de beleza é insaciável. Se a moral do mundo capitalista nos diz que é bom e necessário ter dinheiro, a ética nos pergunta quanto e para quê. A moral capitalista nos faz viver e morrer por aquilo que é um meio, um instrumento. A ética nos lembra dos princípios e dos fins. Veja que nós estamos aqui não para julgar ideologias capitalista, socialista, comunista, etc. Mesmo porque isso daria um outro programa. Estamos analisando a ética e o seu desdobramento, a moral, nas relações humanas, onde quer que elas ocorram. Nós, os humanos, somos seres racionais, capazes de avaliar o peso de cada coisa, fato, ação, e de buscar explicações para elas,
Somos movidos pela curiosidade, admiração, espanto, e podemos compreender as circunstâncias e agir livremente com consciência e consequência, realizando o desejo e a necessidade de compreender o mundo e realizar a existência. Portanto, façamos sempre o melhor ao nosso alcance, respeitando a vida, respeitaremos a nós mesmos e o nosso semelhante. Ficamos por aqui. Até o próximo Filosofando.